Mais uma segunda-feira de futebol para o mais querido, para o ABC Futebol Clube. Meus amigos, pela quarta vez nessa edição da Série C do Campeonato Brasileiro, nós vamos entrar em campo na noite de segunda-feira. Aconteceu isso na partida de estreia contra a Ferroviária, depois 2 jogos consecutivos em Natal, com horários e dias marcados para segunda-feira. E agora, nessa segunda-feira, dia 15 de julho de 2024, a ABC volta a campo para enfrentar o time do Tombense aqui no estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão. Novamente uma segunda-feira, agora pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Mais querido, mais pressionado do que nunca, a rodada não vem sendo muito boa do ponto de vista das equipes que estão ali na parte de baixo da tabela. Alvinegro precisando de uma vitória para se distanciar e ficar da maneira mais tranquila posicionado na tabela de classificação, longe de qualquer probabilidade de rebaixamento. Os detalhes desse jogo, notícias, desfalques e a provável escalação eu conto para você logo depois da vinheta. Muito bem, meus amigos, antes de mais nada, vocês já sabem, né? Vou pedir para que vocês deixem os seus likes, tá? Deixem o seu joinha aqui no canal. É muito importante, cada vez que a gente tem um joinha registrado, cada vez que o YouTube percebe essa sua ação, ele entende que esse conteúdo é relevante e vai disseminar cada vez mais esse material aqui para outros torcedores do ABC que porventura ainda não conhecem nosso trabalho, tá bom? Então, por favor, deixe o seu joinha, deixe o seu like aqui, é muito importante para o crescimento do nosso canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Estamos chegando na nossa meta de 7.000 inscritos. Ative as notificações, acione o sininho para que você seja notificado toda vez que a gente publicar um conteúdo novo aqui no canal, tá bom? Vamos embora, vamos falar então do nosso ABCzão do povão mais querido, que entra em campo daqui a pouquinho às 20 horas para enfrentar a equipe do Tombense no estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Roberto Fonseca teve aí praticamente 9 dias para se preparar para esse jogo, né? Uma semana cheia de trabalhos, contando inclusive com o final de semana, enquanto adversários estavam entrando em campo. O ABC se preparava ainda para essa partida diante do time do Tombense, e um jogo importantíssimo e chave, né? Crucial para que o Alvinegro possa se distanciar cada vez mais da temida zona de rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. Como falei na abertura, alguns dos resultados que aconteceram até então na rodada foram ruins, né? A situação está ficando mais próxima, mais apertada ali na parte de baixo, tem mais time entrando nessa zona de confusão, né, para brigar efetivamente contra o rebaixamento para a Série D. Então para o ABC é primordial, é muito importante que ele consiga vencer hoje a equipe do Tombense no Frasqueirão. Conseguindo a vitória, ele vai aos 16 pontos, vai se posicionar numa condição melhor na tabela de classificação e abrir uma vantagem para os times que estão dentro da zona de rebaixamento. E ainda assim, é claro, né, diminuir também a desvantagem hoje que ele tem para o grupo de classificação chamado G8, né, aquelas equipes que avançam para a fase decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, falando sobre o jogo, gente, o técnico Roberto Fonseca conviveu com alguns problemas durante essa semana, né? Jogador que ele imaginava que voltaria a ter à disposição, não terá mais. Alguns titulares também acabando ficando em dúvida, em condição de dúvida para esse compromisso do próximo, dessa próxima noite de segunda-feira. E aí ele teve que realmente se virar nos 30, né? Se virar da maneira que podia para armar a equipe durante essas sessões de treinamento. Se ele teve muitos dias para preparar o time, em compensação ele não tinha todos aqueles atletas que ele gostaria de contar à sua disposição para formar essa equipe, para formar esse 11 para esse jogo, né? Começando com as informações, primeiramente a gente vai trazer as novidades, né? Quais são os atletas que pintam como novidade para esse jogo de hoje? Pedro Paulo voltando de suspensão no 3º cartão amarelo, Valfrido voltando de suspensão por cartão vermelho e o recém-chegado atacante Jackson, centroavante, jogador que estava no São José de São Paulo, chegou durante a semana, se apresentou, foi regularizado na sexta-feira e está, portanto, apto a ser relacionado, a ser chamado para essa partida de hoje contra a equipe do Tombense. São as 3 principais novidades do ABC para essa partida de hoje no estádio Frasqueirão. Em contrapartida, o técnico Roberto Fonseca continua ainda sem contar com alguns atletas, por exemplo, Matheus Blade, rapaz. Matheus Blade, que na semana passada ficou fora do jogo contra o CSA por causa de uma lesão muscular. Ele se recuperou dessa lesão muscular, voltou a treinar normalmente durante essa semana, mas na atividade de quarta-feira acabou sofrendo um choque no nariz e fraturou
o nariz, o volante Matheus Blade, ou seja, também está entregue ao departamento médico fora de combate para esse jogo. Exemplo do também volante Amaral, que segue fazendo tratamento intensivo, e do goleiro Kaique, que se recupera também de uma cirurgia no joelho. Esses 3 jogadores no departamento médico estão fora da partida de hoje contra a equipe do Tombense. Com relação às dúvidas, né, o técnico Roberto Fonseca conviveu com alguns problemas durante essa semana, porque 2 titulares importantes, um apresentou dores e outro estava efetivamente entregue ao departamento médico até a metade da semana, né? O que se queixou de dores musculares ainda foi o lateral direito Felipe Albuquerque, e aquele que estava no departamento médico até a quinta-feira foi o meio-campista, meio-atacante, como queiram, Gabriel Santiago, né? Esse fez 2 dias de transição, somente no domingo o Gabriel Santiago conseguiu treinar com os demais companheiros, né? Ou seja, é improvável que o técnico Roberto Fonseca ele utilize para esse jogo diante do Tombense, haja vista o fato de não ter conseguido trabalhar com ele durante a semana, pelo fato dele estar parte da semana entregue ao departamento médico e a outra parte, né, maior parte disputando aí, fazendo trabalhos de transição física. Então esses 2 jogadores ficam como dúvidas para essa partida, em que pese eu acredite muito fortemente que Gabriel Santiago dificilmente vai ter condição realmente de ser escalado como titular, beleza? São dúvidas aí que o técnico Roberto Fonseca está convivendo também para definir a formatação que ele vai colocar em campo nesse jogo de logo mais contra o time do Tombense. Seguindo aqui com as nossas informações, lembrando, né, para você, dando uma passada novamente aqui na artilharia do ABC dentro do campeonato, dentro da temporada, na verdade, o Alisson segue líder isolado da artilharia do ABC com 6 gols, Juan e Genison marcaram 3 gols cada um, lembrando que esses gols são válidos por todas as competições, né, então essa é a artilharia geral do ABC na temporada. Na Série C o artilheiro é o Genison, que esses 3 gols aí que ele marcou foram todos na Série C do Brasileirão, beleza? E agora os pendurados, né? São muitos os jogadores que estão com 2 cartões amarelos acumulados, pendurados para essa partida de hoje contra o time do Tombense. Matheus Blade e Daniel são volantes, além do Amaral, Wesley Santos e Lucas Sampaio e o Gabriel Santiago. São 6 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos, em que pese, né, o fato de que alguns deles aí estarão indisponíveis para o jogo, o caso do Matheus Blade e do próprio Amaral. Gabriel Santiago, nessa condição de dúvida, pode ser que não jogue também. Então os que têm a chance maior de tomar um 3º cartão amarelo nessa partida são os titulares Daniel e Lucas Sampaio, além do Wesley Santos, que é um zagueiro, né, mas é reserva hoje em dia, pode ser que ele entre ou tome o cartão no banco. São 3 possibilidades, né, concretas aí de cartão amarelo de jogadores que podem ficar suspensos para a próxima partida, além do Gabriel Santiago, se este de fato for relacionado para o compromisso de hoje, beleza? São esses 6 jogadores aí que precisam ficar um pouco mais atentos nessa situação de cartão amarelo, tá bom? Dito isso, vamos então agora trazer a provável escalação do mais querido. Como é que será que vem o ABC para esse jogo diante do time do Tombense, hein? Eu tenho aqui o meu palpite com base nas informações que nós apuramos, né? Campinho na tela para você entender melhor. Provável escalação do ABC do Roberto Fonseca deve ter Pedro Paulo no gol. O sistema defensivo, Felipe Albuquerque, apesar da dúvida, hoje ele ainda é favorito para começar a partida. Se não começar, joga então o Matheus Rocha no seu lugar. A zaga com Richardson e Eduardo Churran e Lucas Sampaio na lateral esquerda. Meio de campo do ABC deve ter novidades, viu, gente? Com a provável não utilização como titular de Gabriel Santiago, a configuração tática do ABC no meio campo deve ser um pouco diferente. Daniel continua como primeiro volante ali na proteção da zaga. O Valfrido deve ganhar a chance, a oportunidade ali também de ser titular hoje, ao lado de Adeilson, né, formando ali uma trinca mais atrás no sistema defensivo do ABC. E o Lima deve ser o jogador, né, escolhido aí para fazer essa articulação na ausência do Gabriel Santiago. O ataque postado hoje com 2 figuras, né? O Iago, que deve ganhar a vaga de Pedro Felipe, muito contestado no último jogo. Iago hoje deve ser o titular, ao lado do centroavante Genison. Esse, portanto, deve ser o time do ABC, tá? Isso aqui é uma provável escalação, pode ser que tenha alguma alteração ou outra, mas a estrutura básica do ABC deve ser essa para a partida diante da equipe do Tombense. Só repetindo aí para você na tela: Pedro Paulo, Felipe Albuquerque, Richardson, Churran e Lucas Sampaio, Daniel, Valfrido e Adeilson, Lima, Iago Silva e o Genison. Esse deve ser o provável
time do ABC. Podendo ainda haver a troca na lateral direita, tá? Aqui, ó, na lateral direita, o Felipe Albuquerque pode ser que saia e entre o Matheus Rocha. É uma dúvida que o Roberto Fonseca tem aí para esse jogo, beleza? Essas são as principais informações do jogo. Para passar a régua aqui agora, só mostrar para você a equipe de arbitragem, né? Arbitragem que é paulista para hoje. Luiz Caneto Belotti é o árbitro principal. Rafael Tadeu Alves de Souza é o assistente 1, Rafael Albuquerque de Lima, assistente número 2. Quarto árbitro é o Leonilson Fernandes Trigueiro Filho, aqui do RN, e a analista de campo, a Aldeilma Luzia da Silva. Essa é a equipe de arbitragem também escalada para o jogo de daqui a pouquinho, ABC e Tombense lá no Frasqueirão. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Vamos todos ao Frasqueirão logo mais, torcer pelo mais querido e claro, né, que a gente possa conseguir uma grande e belíssima vitória diante da equipe mineira. Precisamos demais mesmo desse resultado hoje no Frasqueirão. Maravilha? Valeu, gente, um abraço, nos vemos logo mais no Frasqueirão. Tchau, tchau.